BH Todo Dia, aqui no nosso canal Viver Brasil. E o nosso papo de hoje é um papo importantíssimo. A sociedade, no mundo todo, está envelhecendo, não é? No Brasil não é diferente e em Belo Horizonte não é diferente. Segundo a UFMG, nós temos atualmente 23% da população idosa em BH. Mas em 2030, ou seja, daqui a pouquinho, 10 anos, daqui a pouco, nós vamos ter 30% da nossa população. No Brasil, nós vamos ter até 2060, um quarto da população formada por pessoas idosas com mais de 60 anos. E aí, o Brasil está preparado para isso? E aí, Belo Horizonte é uma cidade amiga da pessoa idosa? O que você pensa sobre isso? Esse é o nosso papo. E claro, tem os nossos convidados, que eu vou te apresentar já já. Porque agora, maestro, roda a vinheta! Muito bem, né? Começamos agora o nosso BH Todo Dia, né? A nossa revista diária, o DNA da nossa Belo Horizonte, daqui de Belo Horizonte para o mundo inteiro. Muito obrigado pela sua audiência, esteja onde estiver. E lembrando que você pode interagir conosco. Vai lá na nossa página na internet do Canal Viver Brasil. Canal Viver Brasil, tudo junto, .com.br, combinado? E lá você vai navegando, vai interagindo, vai dizendo o que você acha dos nossos temas, sugira temas, faça críticas, fique à vontade, participe conosco, tá bom? E hoje, para a gente pensar se nossa Belo Horizonte é uma cidade amiga da pessoa idosa, que na verdade vai servir para qualquer cidade no mundo inteiro, porque toda a população está envelhecendo e a gente precisa se preparar para isso, a gente tem alguns convidados. Eu começo com ela, que é coordenadora da Frente Nacional de Fortalecimento dos Conselhos do Direito da Pessoa Idosa. Ela é a primeira secretária do Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte e é diretora-presidente da CEMAIS, ou melhor, do CEMAIS, que é o Centro Mineiro das Alianças Intersetoriais. Estou falando da Marcela Giovana. Tudo bom, Marcela? Tudo bem, prazer estar aqui hoje com você. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, viu? Muito legal. Marcela, nós temos uns convidados especiais, tá? E nós vamos apresentar para você que está em casa também. Primeiro, eu queria chamar ele que é engenheiro elétrico, ele é voluntário do Centro de Referência do Idoso em Belo Horizonte, está cursando a Universidade Aberta para a Terceira Idade, não é? E vários cursos de hortas, finanças, cinema, informática, fitoterapia e por aí vai. Estou falando do Elvio, que está aqui com a gente. Tudo bem, Elvio? Boa tarde, bom dia e boa noite. Opa, tudo bem? É um prazer, Elias, estar aqui com vocês. Obrigado pela presença, viu, Elvio? Puxa, é um prazer. Muito bom. Eu vou transformar o Elvio no menino de Sinhá, sabe por quê? Porque existem as meninas de Sinhá. Então ele é um menino de Sinhá e as meninas de Sinhá. E as meninas de Sinhá também vão participar do programa, elas que muito nos orgulham, não é? Que é muito bacana esse projeto. A gente tem as meninas de Sinhá, do Grupo Cultural Meninas de Sinhá, que nasceu em 1996, lá atrás, não é? Com uma história bem legal, mas eu vou deixar para elas contarem, em que a Valdete, saudosa Valdete, que está sempre olhando pela gente, também estava presente. Então temos ali, ó, o time está completo ali, né? Quase completo, é muita gente. Maria da Conceição, a Maricota, a Rosália, a Fifi, a Dovalina e a Cleusa. Tudo bem, gente? Boa tarde, boa noite, bom dia! Muito bem. Faz um balanço nos instrumentos assim para dar um som, dar uma vida. Vamos lá, testando. Atenção, meninas de teatro. Muito bem. Eu vou começar com vocês. Vou aproveitar que vocês já estão aí e vou começar. Cadê a Maria da Conceição? Tudo bem, Maria da Conceição? Isso. Maria da Conceição, você nasceu em Belo Horizonte ou veio para Belo Horizonte? Como é que é a sua história com Belo Horizonte, Conceição? Eu sou de Conselheiro Lafayette, vim para Belo Horizonte há uns 7 anos, aqui estou. E já tem um tempo que eu moro aqui, a idade é 17 anos, vou falar que é 77. E é uma história muito legal, muito sofrimento, muitos desafios. E nós estamos aqui caminhando na escada, tentando subir até o último degrau. Muito bom, gostei da caminhada. Isso aí, um passo de cada vez, não é isso, Conceição? Maricota, isso. Me conta a sua história com Belo Horizonte, Maricota. Eu sou de Belo Horizonte, não, sou do interior. Minha cidade chama Patis. Eu vim para aqui em 76. Eu vim para aqui em 76. E estou aqui até hoje. Gosto muito aqui de BH. Adoro porque aqui em BH eu nunca passei fome. Lá
graças a Deus. Na minha terra era muito pobre e eu passava muitas necessidades. Então, aqui, para mim, eu tiro o chapéu para Belo Horizonte. Pessoal, obrigado. Tira o chapéu foi boa, hein? Gostei dessa, essa foi legal. Bom, falamos com a Conceição, com a Maricota e agora a Rosália. Rosália, qual a sua relação com Belo Horizonte, Rosália? Eu costumo falar que eu tenho duas terras natais. Eu nasci em Itabira, criada em Santa Maria de Itabira. E vim para Belo Horizonte com 10 anos de idade. Então, amo essa cidade, gosto muito de Belo Horizonte. Muito bom, muito bom. Continuamos, ó. Agora a Fifi. Tudo bem, Fifi? Você nasceu em BH, Fifi? Nasci aqui em Belo Horizonte e sempre morei aqui no lugar. Eu gosto muito de Belo Horizonte. Estou feliz aqui, gosto. Ô, Fifi, se você recebesse um convite para sair de Belo Horizonte, você toparia? Ah, não, eu já estudei aqui. É? Então tá bom. Essa gosta mesmo, hein? Muito bom. Continuamos ali, ó. Agora a Dovalina. Dovalina, sua relação com Belo Horizonte, Dovalina? Olha, eu nasci em São Francisco do Norte, fui criada em Mutum. Vim do Belo Horizonte já tem quase 50 anos. Adoro Belo Horizonte. Quando eu cheguei, eu não gostava, e agora eu estou apaixonada. Inclusive, eu viajei para fora de Belo Horizonte e rezei para voltar logo, porque é muito gostoso, as comidas, muita coisa boa em Belo Horizonte. Fora as amigas, né? Muito bom. E para fechar lá, a Cleusa. Ô, Cleusa, e aí, você é de BH? Não, eu sou do interior. Eu vim para BH, eu tinha 13 anos de idade. Perdi minha mãe com 3, 4 anos de idade e vim com 13 anos para aqui. Fui vivendo aqui, trabalhando, cuidando de mim mesmo. Parabéns, viu? Parabéns. Muita luta, muita alegria também. E é legal porque a gente viu aqui um pouco do que é Belo Horizonte. Belo Horizonte é formada por pessoas que vieram, muitas delas, do interior, não é? Então a cidade é muito nova. Vamos saber do Elvio. Elvio, vamos agora contigo, Elvio. Qual que é a sua relação com Belo Horizonte? Você nasceu por aqui, Elvio? Não, eu sou paulista. Na realidade, São Paulo mesmo, capital. É que eu prestava serviços técnicos em equipamentos de medicina na época e eu conheci uma mineira. Então, um produto que vocês têm maravilhoso é as mulheres mineiras. Elas são muito bonitas. E não podemos... e os paulistas se apaixonam pelas mineiras e vêm aqui e acabam casando com as mineiras, né? É um galanteador, né? É muito bom. Legal. O que você mais gosta em Belo Horizonte, Elvio? Você que viajou o mundo inteiro, cara. Olha, eu vim morar para cá por causa da família. A atração minha foi o convívio familiar. E eu tive a infelicidade de perder a minha família, né? Então, eu vim acompanhado da minha esposa e morar com vocês aqui, maravilhosos, comendo pão de queijo, claro, né? Muito bom. Valeu, obrigado. Nós vamos saber um pouco mais depois desse mundo todo que você conhece. E a Marcela está aqui no estúdio. Temos que perguntar para ela. E aí, Marcela, você nasceu em Belo Horizonte? Como é que é a sua relação com essa cidade? Então, eu nasci em Belo Horizonte. E aí, vendo as meninas de Sinhá, eu lembrei da história da minha família. A minha família é de Itapecerica. Meu avô adoeceu e a minha avó teve que vir para Belo Horizonte para manter seus filhos. São 3 filhos. Minha avózinha faleceu ano passado e foi ela que me trouxe a trabalhar com a pessoa idosa, a ter esse foco na pessoa idosa. Interessante. Ela viveu 94 anos com muita longevidade, assim, com muita qualidade de vida. E aí ela contava assim, que era inesquecível para ela o dia que os filhos desceram na Praça Raul Soares. Porque ela olhou para os filhos ali sendo trazidos e ela falava, nossa, eu sei que essa cidade vai fazer bem para os meus. E fez sim. Né? Eu sou apaixonada por Belo Horizonte, tenho o privilégio de, em Belo Horizonte, conviver com pessoas que fazem o bem, né? Eu venho de uma instituição social que trabalha com outras instituições sociais, então a gente tem um convívio diário com as meninas de Sinhá,
com instituições que atendem pessoas idosas, crianças, meio ambiente. Então, assim, Belo Horizonte me mostra sempre o lado positivo, assim. Eu sempre tenho esse olhar das pessoas que fazem essa cidade melhor, assim. Sou apaixonada. Agora você tem que me contar, qual o bairro, né? Você tem uma história com a PUC aí, né? Como é que é essa história? Pois é, eu nasci, minha avó foi trabalhar na imprensa oficial. Olha só, que ótimo. Só que naquele tempo, as mulheres, isso vamos falar em 1940, por aí, as mulheres, o cargo que tinha era carregar papel. Tanto que a minha avó aposentou aos 40 anos, porque ela teve problema na coluna. Carregando papel. Porque ela carregava Que aquele luta. papel da imprensa oficial. E naquela época, o Dom Cabral foi um bairro de casas populares e aí eles tiveram acesso para comprar. Então, minha avó comprou no Dom Cabral. Lá minha mãe conheceu meu pai no campo de futebol, lá eu nasci. Hoje eu casei, moro no Coração Carístico, que é próximo. Que é próximo, é? Do lado. E aí, falando da relação com a PUC, por quê? Eu fui aquela que joguei bolinha de gude no estacionamento da PUC, depois eu soltei pipa, depois andei de bicicleta, depois fui para a Calorada, depois fui estudar na PUC, depois cheguei da aula. Eu tenho uma relação muito próxima de muito... Vamos falar de muito amor mesmo. Sim, por aquela região, assim, minha história passa por ali. Você continua morando por ali? Moro ali. Que coisa, o Museu da PUC é o terreiro das minhas filhas, eu tenho 2 filhas. Então, a minha filha hoje com 6 anos, mas ela bebezinha engatinhava no Museu da PUC, porque é sempre uma relação muito grande mesmo com aquele espaço. Fiquei ali, assim. É uma região da cidade minha, assim. Isso, muito bom, muito legal e valorizando também um lugar, uma instituição de ensino, né? Sim. Que a PUC é muito importante. Agora, Marcela, vamos entrar então nessa questão do idoso, né? Eu queria que você falasse um pouco o que é a pessoa idosa, qual que é o conceito, né, mundialmente que a gente trabalha com pessoa idosa. Então, a gente trabalha, né, com o conceito da pessoa idosa, da pessoa acima de 60 anos. A gente, em algum momento, a gente falou, né, melhor idade, outras vezes a gente falava o idoso, outras vezes a gente falava o velho, isso. Né? Quem é essa pessoa, né? Eu acho que é legal a gente trabalhar com o conceito de uma pessoa de direitos e uma pessoa que fez uma história. Se a nossa cidade tem toda essa peculiaridade, gente que vem de outros municípios, de outro estado, né? É porque a gente teve aí pessoas que fizeram história e que fizeram a história dessa cidade. Então, quando a gente fala, né, da pessoa idosa, a gente está falando de quem vive e de quem fez a história que a gente vive hoje, né? Isso. Essa transformação da cidade. Eu tenho uma admiração muito grande, né, de sempre quando eu vejo essas transformações de vida, porque eu vejo que a pessoa idosa é quem transformou a nossa cidade, né? Mas então, aí a gente tem o Estatuto do Idoso, que é de 2003, que traz, então, esse olhar para os direitos da pessoa idosa e algumas regulamentações para isso. A gente ainda é um país, né, que a gente, às vezes, nega esse envelhecimento. A gente se acha um país jovem, né? Isso foi construído na nossa história durante muitos anos, né? Muito, muito, né? E mesmo essa questão mesmo, que muitas vezes a gente viveu muito essa questão do descartável, né? A gente sempre teve essa coisa uma sociedade de que muito consumista. A gente teve essa fase. Eu acho que nada acontece por acaso, a gente está repensando essa forma de viver, mas a gente sempre foi muito com esse olhar para o novo, né? A gente tinha essa... Eu brincava com você no início, né? Porque a gente se encontrou em 2001 para falar do Estatuto da Criança e Adolescente. É verdade. E agora estamos aqui para falar do Estatuto do Idoso, do direito da pessoa que bom, idosa. Né? Que bom que a gente mudou, evoluiu, estamos em outros trampos, né? Outros trabalhos, né? Sim, porque a gente precisa pensar, né, que quando a gente fala da pessoa idosa, a gente fala de uma vida. A gente não precisa pensar a qualidade de vida do idoso aos 60 anos. A gente precisa pensar a qualidade de vida da pessoa idosa quando a gente nasce, né? A criança, a educação, o acesso à saúde, né? A qualidade de vida no decorrer da sua vida vai dar essa longevidade, vai dar essa possibilidade de viver melhor. Então, não é só focar agora no idoso, a gente precisa focar no idoso para garantir os seus direitos. Isso. De uma população, de uma cidade que muitas vezes insiste em não enxergar, mas a gente precisa falar disso desde a infância. E tem um detalhe que você me chamava a atenção ali, conversando fora do ar, que são as instituições para receber esses idosos. A gente falava de asilo antes, não é? E aí você dizia que em Belo Horizonte nós não temos instituições públicas para isso. Fala um pouco dessas instituições para a gente, como é que é? Então, Elias, o pessoal vai estar me assistindo aí das ELPIs, é a minha bandeira, eu tenho uma paixão mesmo
com as pessoas que trabalham com a institucionalização dos idosos. E LPI, ajuda a gente, Marcela. ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Isso. É o que a gente chamava de asilo e a gente transformou para esse nome. A gente podia chamar de casalar, a gente podia chamar de lar de idosos, né? Na cidade, a gente tem 28 instituições de longa permanência para idosos filantrópicas. Só 28? 28. Para Belo Horizonte toda? Toda. É muito E pouco. 24 são parcerizadas com a prefeitura, 4 não. Uhum. E aí, a primeira coisa que chama atenção é que a gente tem aí um preconceito, né? Assim, a gente viveu uma sociedade de muito preconceito com esses lares. O nome asilo era uma coisa meio, né, jogado para o lado, julgado. escondido, né? E aí me chama a atenção que julgado para o lado é uma forma também de esquecer que esses idosos que estão ali são idosos autônomos, são idosos de direitos, são idosos que precisam ser ouvidos, que precisam ter autonomia. E, ao mesmo tempo, a gente viu uma sociedade mudar, né, Elias? Eu não sei você quantos irmãos tem. Eu tenho 7 irmãos. É gente mais. Você Eu tenho tem irmão na gente terceira mais. idade há muito tempo já. Você tem irmão demais. Eu só tenho um. Uhum. A minha avó, ela teve 10 irmãos. Depois ela teve só 3 filhos. E dos 3 filhos, a minha mãe teve só 2. Isso, então, a tendência é ter menos, né? A gente fala de uma mudança das famílias. E quando a gente fala de mudança da família e, ao mesmo tempo, a gente fala de uma longevidade, ainda bem que a gente vê aí, né? Nós estamos vivendo aos 100 anos. Eu até queria ter esse número para te falar agora, quanto é a população de pessoas acima de 100 anos em Belo Horizonte. Mas se você contar no dedo, você conhece uns 2 ou 3, não conheceu? Isso a gente chama de longevidade. Longevidade. Então não existe só uma velhice, existem velhices, existem formas diferentes de se envelhecer. E eu acho que mais do que isso, o que existe, a longevidade é você viver com qualidade, é viver muito tempo e viver com qualidade de vida. E é isso que a gente está fazendo hoje, né? Uhum. A gente tem pessoas com 100 anos lúcidas, escrevendo poesia, cantando nas meninas de Sinhá, pessoas nas escolas, né, de maioridade, tanto que tem em Belo Horizonte. Então, a gente fala de uma qualidade de vida da pessoa idosa e cada vez mais com mais tempo de vida. E aí também a gente tem um contraponto, né? Que é a família, que cada vez mais se reorganizando, se reestruturando, famílias menores, famílias que muitas vezes também a diferença é pouca, então são 2 idosos, é um idoso cuidando de outro idoso. Isso é verdade. Uhum. Né? Então a gente precisa pensar em formatos de apoio a essa família. O Estatuto do Idoso, ele traz sobre centro-dia. Centro-dia a gente não vai ter em Belo Horizonte público, a gente não tem conforme estatuto, tem um projeto aí da prefeitura, até com o apoio do Conselho Municipal do Idoso, de criar um centro-dia, mas a gente ainda não tem. O centro-dia seria ficar lá um tempo e voltar para casa, é isso? O centro-dia, conforme o Estatuto do Idoso, é uma estrutura que ela tem ali a ação social, mas a ação de saúde, e de que a pessoa passaria o dia, mas voltaria para casa. Interessante isso. Né? Uhum. E o centro de convivência é o lugar que realmente a pessoa também iria para atividades pontuais, atividades com mais autonomia e que também voltaria para casa. A gente tem hoje em Belo Horizonte, que é o CRPI, que é o Centro de Referência da Pessoa Idosa, e que ele tem esse lugar de centro de referência que é de atividades autônomas. A gente não tem o centro-dia, como eu te falei, o centro-dia está sendo uma política pensada em parceria com o Conselho do Idoso. Interessante. Você está batendo muito na tecla de não termos lugares para os idosos, específicos para os idosos, né? Essa é uma demanda que você está insistindo nela. Sim, e na verdade, assim, a gente está falando então das ILPs filantrópicas, mas a gente tem aí um boom de um crescimento dos últimos anos das ILPs particulares. Sim, entendi. Né? Essa questão do idoso virou um grande negócio também, né? Também, e porque precisa pensar que essa família precisa de um apoio, né? Então, a gente tem aí na região da Pampulha um número grande de instituições, a gente vê o lado ali do Gutierrez, né? Instituições que realmente vêm também para receber esse idoso, mas são instituições mas é caro, né? caras. Pois é. Caras. Limita demais, né? Mas que também é o que a gente tem discutido e é preciso ser pensado, falado, sobre essa transparência do acesso. Porque a ILPI particular, a gente passa na porta, vê, entra e fica sabendo como é que institucionaliza o idoso. Agora, já as ILPIs filantrópicas, a gente do Conselho, nesse diálogo mesmo, sendo com as ILPIs filantrópicas com a própria Prefeitura, a gente precisa ter mais transparência de como é essa institucionalização,
ou mesmo quais são as ações para que não tenham essa institucionalização. Belo Horizonte tem um programa que chama Maior Cuidado, é um programa muito referência no Brasil, porque é levar o cuidador à casa das famílias. Só que ele não está em muitas regiões, ele atende um público pequeno, porque a gente sabe, né, Elias, ter um idoso em casa é muito bom, mas no momento de um desafio, de um adoecimento, ele traz para essa família um cuidado diferente, um cuidado né? Como a diferencial. criança também traz, né? Sim. As pessoas, né, merecem atenção diferenciada. Como né? você falava, né? Assim, a gente precisa, sim, discutir a questão do absorvente, a gente precisa discutir o leite da criança, mas a gente precisa discutir também a fralda do idoso acamado que estão nas casas, Perfeito, ou a alimentação dele. integral, a alimentação, né? Assim, porque a falta desses equipamentos, ou então a presença dentro das comunidades direto com essa pessoa idosa, realmente faz que o idoso que não tenha um cuidado, ele adoece mais rápido, né? Então, assim, a falta de estímulo, a gente vê aí na pandemia, né? A gente que tem os idosos em casa, e aí as meninas de CA são um exemplo nisso, a gente ficou com o pessoal assim, não fica parado não, Isso. Sofá não é amigo de ninguém não, não é verdade? Levanta da cadeira, faz algum exercício. Porque se a gente ficar muito no sofá, uma semana no sofá, a gente já arruma algumas dores, a falta de movimento. Então, o idoso é isso, ele precisa de atenção também, ele precisa de política que o movimente, ele precisa ter fala e autonomia. Ótimo, Marcelo, deixa eu aproveitar, você me deu a deixa. Meninas de Sinhá, eu quero saber como é que vocês enfrentaram, né? Como é que vocês trabalharam durante a pandemia. Como é que foi para vocês? Né? Vocês que são um grupo que tem essa coisa de se apresentar, né? Tem essa coisa de performance no palco. Como é que foi aí, gente? Quem quer puxar o assunto? Foi difícil, né? Foi muito difícil para cada uma de nós, porque nós estávamos acostumados a estar sempre juntos uma com a outra, fazendo diversos benefícios, trabalhando, né? Bordando, profissional de violão, tendo percussão, tendo show, viajando, visitando os APIs, né? Então, é uma coisa que está nos fazendo muita falta, que nós estamos precisando, que voltamos mais depressa, porque o idoso, ele precisa de caminhar, o idoso precisa de espaço, o idoso não pode ficar no primeiro degrau da escada, ele tem que chegar até no fim. E hoje a gente passa, não só nós, outros idosos, nós ficamos no primeiro degrau. E as pessoas não olham que o idoso já tem muita história para contar e que isso fica no meio do caminho. Não está certo, principalmente nas ruas de Belo Horizonte, principalmente nos hospitais. Você marca uma consulta lá por 1 ano e 2 anos para que você tenha acesso àquela consulta. Por que dizer que os idosos são felizes? Não tem jeito de dizer que os idosos estão felizes, porque a gente é obrigado a esperar uma coisa, às vezes a gente vai embora antes que uma consulta chega, antes que o médico nos olhe. E também, assim, tem muitas pessoas que têm muito carinho pelos idosos, mas nem todos. Estou vendo falando negócio da feliz, o dinheiro que as pessoas pagam para ficar lá. Cadê o direito do idoso? Onde é que ele está? É na hora que nós mais precisamos, ele nos afasta de nós. Quem tem dinheiro está bem olhado. E quem não tem? Como fica essa resposta ou essa pergunta? Desculpa. Conceição, eu queria que você... Muito boa, né? Eu gostei da ideia da escada. Eu acho muito, muito bacana isso que você está falando. Mas, Conceição, eu queria que você falasse para a gente como é que nasceu o Grupo Meninas de Sinhá. Vocês se encontravam no centro de saúde? Conta essa história para a gente. Essa história eu vou dar para a Rosália, porque ela é mais velha dos meninos de Sinhá do que eu. Então, eu vou deixar que ela fala para você. Então, vamos lá, Rosália. Meu Deus, eu não sou boa de falar isso. Mas como é que era a história? Vocês se encontravam no centro de saúde, não era isso? Eu sou da Ciência desde o começo. A gente se encontrava aqui no Ciame. A gente se encontrava no Ciame, eu, Valdete, mais algumas meninas, para fazer tapetes, né? Fazer tapetes,
poderia pensar que chegaria a esse ponto de meninos ensinar. Então, depois que a gente fazia aquelas como se diz, artesanato, né, que tinha para a gente aqui. Claudete, no final, a gente fazia ginástica, né? Brincava de roda, né? A gente brincava de fazer gestos com bichinho no chão, a gente rolava no chão igual cobra. Então, todo tipo de aquelas aulas de artesanato, a gente fazia isso. E Claudete viu que a brincadeira de roda, o campo de roda, estava muito presente na vida da gente, porque a gente ia no interior, e assim, no interior, todas essas coisas, depois de terminar o dia, à tarde, a gente brincar de roda, né? As crianças, com as mulheres casadas, a brincar de roda. Então, foi com isso aí que a gente começou a preservar, no centro cultural, a brincar de roda, né? E as meninas um dia falou assim, que ele não estava bom, elas queriam ser artista, né? Ele vestia uma roupa, um uniforme. E a Valdete, então, doou para a gente a roupa de menina ensinar, e a gente foi apresentar primeiro o Centro Cultural aqui, brincando de roda. Parabéns. E cantando música de roda, e isso aí já ficou impregnado na gente. Rosália, agora, se me perguntar, é verdade que vocês pararam de tomar remédio depois que começaram a mexer com arte, tapeçaria, dança? Vocês pararam de tomar remédio, é isso? Tomar remédio assim, de pressão, né? Para dormir, ninguém que toma de coisa, não. E tem uma pessoa melhor para falar isso aqui, que é a Dovalina. Ela vai contar a história dela. Como é que é, Dovalina? Me conta essa história. Vamos lá. Olha, eu entrei por tudo assim. Eu tomava medicamento, e mandaram o Facebook e falaram assim, eu não escutei que não era mais não, cascaram com fotógrafo. Não, eu falei, não, gente, você vai ter atividade, ginástica, música, vai falar sobre pranto, você vai melhorar. Aí eu falei assim, então é ótimo. Mas eu entrei numa biodança. Fiquei uma semana só, comecei a ver o primeiro ensinar, mas eu não fui com a cara do Valdete. Aí depois passou a ser muita gente demais. O que essa mulher está falando, essas coisas que ela está falando, eu me envolvendo. Eu vou entrar nesse curso, tá? Da biodança. Enviei ele para o meio ensinar que eu estou até hoje, né? Mais de 20 anos já. E o que acontece? Quando a psicóloga ficou sabendo que eu tinha entrado no ensinar, com 6 meses eu estou granal para psiquiatra, e eu tomava remédio para dormir, para comer, para tudo. Eu tomava gardenal, tudo que é coisa. Era uma pessoa agressiva, mesmo até com a família. Entrei no pouquinho ensinar e fui outra pessoa, mudou da água um pouquinho. Deus levou a Valdete, mas deixou a Patrícia, que é muito boa para a gente também. A gente era muito nervosa com ela, e ela com a gente também, brigava com a outra, e ficava tudo certo. E hoje a gente é uma amiga, ela entende a gente entende ela também. E eu estou muito bem nas medidas de Deus, com a minha família, com o mundo inteiro, com o pessoal que eu. Parabéns, muito bacana. Parabéns. Não sou medicamento mais. Belo exemplo. Deixa eu aproveitar, antes de ir para o intervalo, deixa eu colocar o Elvio no papo. E aí, Elvio, eu acho que você agora vai animar a virar um menino de Sinhá, hein? Já tô dentro, é só elas me convidarem, eu já junto com uma cadeirinha com elas ali. Ô Elvio, como é que você fez durante a pandemia para manter, né, cara, a saúde física, a saúde mental? Como é que foi para você, hein, Elvio? Bom, a pandemia atrapalhou um pouquinho, né? Eu vim para Minas com uma nova perspectiva de vida e eu estava trabalhando até num restaurante para aprender um pouco sobre gastronomia, o forte do mineiro, né? De Belo Horizonte principalmente. E a pandemia me pegou bem em fevereiro, março, o restaurante fechou. Então, eu acredito que nós estamos sofrendo um pouquinho com isso, mas não suficiente para desanimar, não. Nós temos que correr atrás. E junto à minha ideia de trabalhar conhecer um pouco sobre o envelhecimento, que eu acho que é aí que é o ponto fundamental, a gente ter
uma ideia do que é envelhecer, das nossas necessidades, procurar as nossas necessidades. Muitas vezes as pessoas não sabem o que são necessidades, né? As necessidades que ela tem. Então, eu acho que o ponto fundamental é esse conhecimento da pessoa idosa, saber o que ela necessita, e o melhor remédio, que nem as meninas falaram, é você ter uma atividade, né? O melhor remédio é a atividade, com certeza. E parabéns para elas. Puxa, fiquei orgulhoso delas, viu? Parabéns, menina. Obrigado, Elvio. Muito bacana. Parabéns para todos vocês, né? Um exemplo. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta no segundo bloco, e o segundo bloco vai ser esse papo mais reto, assim. Belo Horizonte está preparada para ser uma cidade amiga da pessoa idosa? O que você acha disso? Vá lá no nosso Instagram, ó, no @canalviverbrasil, e participe, dê sua opinião também, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!